Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Aí depois, começa a falar sobre Nossa Senhora, né, sendo a Arca da Aliança. Aí fala, né, dessa figura da Arca da Aliança que é protegida pelos querubins. E aí Jesus explica, né, que é os mesmos querubins que protegeram o Éden, né, para Adão e Eva não voltarem, né, que são esse Éden, né, protegido é a santidade divina, né, a pureza de Deus, porque o homem saiu dessa santidade. E até mesmo para proteger mesmo deles, porque ele fala, né, escondamos deles, né, a árvore da vida, para eles não acontecer deles morrer eternamente. Então, para guardar a pessoa mesmo de pecar contra o Espírito Santo, né? De proteger contra isso, né? Por quê? Porque eles estavam, né, na sua vontade humana, estavam em estado de pecado. E Deus, assim, é muito guarda. Você vê que não quer perder também a criatura. Então, é Ele mesmo que protege a santidade. E Ele protege a arca dele. Então, aquela pessoa que se torna a arca dele, Ele protege também. Ele protege também para que não se contamine de nada, porque é muito santo, Deus é muito puro, né? E a gente também precisa ter esse zelo com essa santidade, essa atenção para não fazer nenhum ato que não seja da vontade de Deus. Porque a gente não pode pensar assim, vivo na divina vontade, sou uma arca, né? Nada pode me acontecer.
né? Então eu posso ver tudo que eu quiser, eu posso me colocar em qualquer situação, né? E sem uma prudência, sem uma... Jesus já falou sobre isso, né? Sobre a pessoa presunçosa que fala. Acho que é, né? Que confia na sua própria força. E, ou vanglória, né? Tem algum tipo de vanglória também. Então, assim, ele nos cerca trazendo os escritos, nos recordando sobre o perigo, principalmente dos vícios, para não deixar entrar nada realmente que não seja Deus. E essa vigilância tem que ser nossa também, porque o amor que a gente tem pelo sagrado vai fazer com que a gente não queira fazer nada que ofenda a Deus, né? Que a gente se mantenha, mesmo na nossa pequenez, aí justamente por a gente ser nada e ser pequeno e não confiar em nós mesmos, mas ainda a gente vai querer dar atenção para Deus. Então, se Jesus falasse, cuidado com a falta de atenção a mim, vocês, cuidado com a dissipação, né, de não prestar atenção, de não dar atenção para mim. Quando ele chora conosco, né, dizendo a indiferença, a gente na hora quer voltar para ele, né, porque a gente sabe o quanto essa santidade é importante, né, o quanto essa integridade. E a gente é assim também para defender a glória dele. Então, às vezes, por causa da glória de Deus, a gente não vai sair por aí também falando de qualquer jeito da divina vontade para as pessoas, para quem vai cuspir nela. Entende? Porque você é a arca viva e tudo que passa por você ele sente. Aí imagina só aquela pessoa cuspindo na palavra de Deus, né? Cuspindo no livro do céu. E você insistindo com aquela pessoa que está cuspindo no livro do céu. Cuspindo nas coisas de Deus, cuspindo mesmo, né? E você querendo impor para alguém da sua família e a pessoa cuspindo, tá cuspindo na arca, tá cuspindo em quem, né? Então, assim, você não quer jogar para os porcos, né? Você tem um zelo, um cuidado com o sagrado, né? Então, você não vai querer fazer nada que possa também, assim, ser uma falta de zelo, né? No, por quê? Porque você tem consciência, você está estudando, né? Você tem consciência daquele bem, né? Então, você não vai mesmo querer é, e você parece que é por isso que a gente tem um ciúme também da verdade, da palavra de Deus, né? Porque você não quer ver Deus sendo ofendido, não quer ver Deus sendo humilhado, não quer ver as pessoas dizendo coisas horríveis de Deus que não é verdade. Você é o defensor dele, né? Você é o defensor dele e ele te ensina como defendê-lo do jeito certo, né? Como ser João Batista do jeito certo, como ser João Batista na divina vontade, né? Então é muito sério. E às vezes essa arca da aliança também, às vezes assim, na sua família. Imagina só, seu esposo está numa situação de desrespeito muito grande. E você é a arca da aliança, né? Você é a presença de Deus, né? Então, assim, aí você tá vendo, mas eu suporto tudo. Aí você não pode ser apegado à virtude, porque o nada não vai ser apegado à virtude, vai ser o nada dependente de Deus. E o que Deus quer e deseja é o mais importante, não o que a gente quer dar. Eu acho que é importante a gente fazer, mas é o que Deus quer e deseja. Então imagina só, seu esposo está ali humilhando Deus através de você, o amor de Deus através da sua pessoa, sendo muito injusto mesmo, muito covarde mesmo, e fazendo atitude que Deus não agrada, e está profanando a arca da aliança que é você, porque você é a presença de Deus na vida dele, entendeu? Então você não pode deixar e falar, eu aguento qualquer humilhação para a glória de Deus, mas será que Deus está sendo glorificado com essa atitude? Entendeu? Será que realmente Deus está sendo glorificado? A divina vontade não é ela que reina, e ele vai ser glorificado ele reinando. Então, tem situações que você tem que falar. E tem situações que você não vai precisar falar abertamente, por um zelo, né? Porque você também não vai ter uma paixão de falar assim, de humilhar e jogar na cara do outro a vontade humana dele. Ah, cala a boca aí, eu sou a arca da aliança falando e você sei lá o que, da vontade humana. Fica na sua. Então, você também não vai ser desse jeito, você não vai ter uma vanglória, né? Você não vai ter uma soberba, né? Vai saber se colocar no seu lugar, vai ter a humildade de ouvir, né? E de que Deus vai usar do seu esposo também para falar. Você não vai ter uma indiferença com os meios que Deus utiliza. Então, você vai ter uma humildade também de saber se colocar no seu lugar. Que o Senhor não vai querer isso, né? Ele vai te ocultar, né? Te manter nessa simplicidade da ordem, da humildade, né? E às vezes fazer até aparecer em você, permitir
as suas debilidades naturais, de uma lerdeza, de uma dificuldade, né? E você não vai ficar querendo enfiar a goela abaixo de todo mundo e xingando todo mundo. Ah, você está na vontade humana e tal. Eu sou Jesus, eu posso falar. Não é assim, né? Então, assim, é um respeito que você vai ter, igual a Nossa Senhora era com São José, né? Você vê como ela era, né? Só que a Nossa Senhora reparou na santidade humana, né? Ela precisou ser mais silenciosa. Então, na santidade divina, a Nossa Senhora às vezes vai ser muito brava, né? Ela não vai poder ficar pegada à virtude. Se tiver uma desordem na família, quando for para ela falar, ela vai falar. Quando essa Arca da Aliança for mandar uma mensagem estrondosa para acordar aquelas pessoas, ela vai fazer, entendeu? Mas é tudo assim, no equilíbrio, quando Deus quiser que você fale, né? Então você é um nada, que não tem opinião para dizer que quer falar ou que não quer falar. Você é uma arca depositária. Deus traz aquilo que Ele quer. A divina vontade proporciona a situação e você é aquela caixa vazia de si mesmo, uma arca vazia de si mesmo que Deus deposita. A divina vontade vem e deposita o que ela deseja, o conteúdo que ela quer trazer, né? E você está aberto para receber aquilo, tá bom? E nós somos essa caixa de som de Deus, que ele falou no estudo, né? Achei tão legal. Os alto-falantes dele, né? Então a gente não tem apego a nós mesmos para falar, a gente deveria silenciar, ficar calada, né? Não, a gente não pode perder tempo, né? Então a gente fala, quando não quiser, aí depois ele já protege a gente, né? Você fala o que tem que ser falado, ele te protege, é ele que te protege, não é a gente que se protege. É Ele que guarda, né? É Ele que vela por nós. Ele é o nosso guarda, né? Ele é o dono da arca. Ele abre a arca para falar e fecha ela também na hora que quiser. Entendeu? Ele que abre e ele que fecha. Ele que abre nossa boca e fecha ela, né? Então é Ele que cuida de tudo, né? Ele que nos dirige, né? E a gente está nas mãos dele, abandonados na vontade dele a cada dia. E tem muita coisa para falar do estudo, muita coisa mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Então, esses querubins, né, protegem a palavra de Deus, a presença de Deus, o Éden, né, essa pureza de Deus, né? Então, para aproximar dessa presença de Deus, precisa ser purificados, precisa passar por uma purificação, e é Deus que te leva, né? É Deus que te chama, né? A alma, ela tem que atender, tem que ter a disposição dela, o sim dela, mas o aproximar de Deus, é Deus mesmo que vai alimentar isso, Ele que vai te levar até Ele, né? A gente não vai pela nossa força, né? A gente vai movido por Ele mesmo que dá a graça e o conhecimento é que abre o caminho para isso, né? Para a gente se aproximar de Deus. É pelo conhecimento dele que a gente se aproxima dessa comunicação com Deus. É pelo conhecimento que você também vai ter esse olhar, essa visão dos pensamentos de Deus, de como Deus pensa, de como Deus age, de como Deus é, de conhecer essa pureza de Deus, né? E para aproximar de Deus, tem que ser, e quanto mais se aproxima de Deus, mais criança você fica, mais nada você é, né? Porque para ouvir a Deus, né, e fazer a vontade dele, né, precisa ser esse nada. Se aproxima com muita vanglória, com muita coisa, tem que ser quebrado. Então, o processo de purificação é para tirar a gente do nosso pedestal. O pedestal também de ver Deus distante, o pedestal de pensar assim, o sobrenatural, viver com Deus é só quando eu morrer. O pedestal dos apegos aos conhecimentos que a gente carrega. Ah, eu já sei isso, eu já sei aquilo. Ah, não precisa falar nada, Deus, porque eu já sei isso, eu já sei aquilo. O apego às próprias opiniões, por mais santas e as nossas intenções, por mais santas, lindas, fofas, né, não valem de nada, né? A gente deixa tudo isso. O nosso mundo humano pode ser muito bonitinho, né? Mas a gente deixa tudo isso para os interesses de Deus, né? Para ouvir totalmente a Deus, que a nossa opinião é muito pequena diante de Deus, você troca na hora, né? Quando eu via o jeito de Deus pensar, eu sentia assim um desgosto pelo meu jeito de pensar, que eu queria largar aquilo na hora, porque é tão puro, é tão santo, é tão reto a ciência divina. Ela é tão assim, mais assim, pura, mais santa, ela alcança muito mais o que a gente não alcança, que a nossa opinião
Ela é tão poderosa enquanto você só olha para ela. Parece tão incrível, parece assim incontestável a paixão que você tem, a opinião que você tem por algo, né? Incontestável, mas diante de Deus quebra tudo, cai tudo por terra, não tem como. Diante da pureza de Deus, qualquer argumento que você tenha, por mais eloquente que ele seja, por mais até racional, ele pode ter uma boa lógica, até lógica ele pode ter. Mas diante da verdade de Deus, que é tão pura, que é tão santa, que penetra tudo, aí você vê o quanto pequeno é, né? O quanto pequeno é. E aí você não quer os seus pensamentos, igual eu falo na Bíblia, os seus pensamentos são muito pequenos, os pensamentos de Deus são elevados, né? Ele fala assim, os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, né? Então, realmente não é. O humano é muito mesquinho, o humano tem uma vista curta, o humano é humano, né? E por mais que a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus, a gente não fica gostando muito. A gente gosta daquilo que Deus fala do homem. Aquilo, o homem na ordem de que Deus criou. Mas o que o homem se tornou com sua vontade humana sozinho, você não gosta. Você não tem graça, você não aplaude mais isso. Não tem sentido para você. Porque sempre tem uma coisa, é muito dúbio. É igual você ouvir uma coisa dúbia. Não tem coisa que me dá mais nó no estômago do que ouvir coisa dúbia. Igual quando eu estava ouvindo assim as respostas lá que o Papa Francisco deu para os bispos. Aquela linguagem dúbia, quando eu ouço os sacerdotes falarem uma linguagem muito dúbia, que eles nunca falam sim ou não, nunca é direto na verdade, tal como ela é. Né? Eles deixam brechas para outras pessoas virem detonar com o que eles falam, pegar e trazer para outras interpretações. Essa linguagem dúbia dá pode ser bonito no discurso, pode ter até musiquinha, né? Pode ter uma campanha em cima daquilo, mas é tão miserável. Desculpa, mas é tão miserável. E as coisas de Deus são tão puras, tão santas, tão. Às vezes é difícil de engolir. É difícil de engolir, né? Certas verdades que Deus traz, porque porque dentro de nós a gente não estava acostumado a comer essa comida, né? A gente queria as coisas sopinha, né? Que é as coisas mais ralinha, né? Que é as coisas mais fáceis de engolir, né? Passar pela garganta, mais docinha, né? No paladar. E às vezes tem coisa que é amarga, é apimentada, é forte, né? É coisa assim, difícil de engolir, precisa comer também, mas é tão melhor os pensamentos de Deus. A gente começa a amar tanto pensar do jeito do nosso pai, a gente quer pensar do mesmo jeito, que a gente quer igual aquela criança que tenta imitar o pai, que quer falar do mesmo jeitinho que fala. Sabe, a gente gosta, eu fico impressionada com as coisas de Deus. Eu fico extasiada, eu fico até com ciúme, né? Daquele falar de Deus, das coisas, do jeito de Deus ver as coisas, né? Às vezes a gente fica até um pouco envergonhado, né? Quando a gente pensa tão pequeno, a gente fala, que isso, estava na minha cara, eu não vi isso, né? E é tão simples, por isso que é tão maravilhoso. Porque qualquer um consegue ver na cara dele se a pessoa tiver abertura. Então, para entrar para aproximar de Deus, tem que amar o jeito dele. Tem que ter um desprezo, assim, de si mesmo, né? Um desprezo, assim, por mais bonito que seja, tudo que você aprendeu, seu jeito humano de pensar, mas, meu filho, minha filha, o jeito divino é muito melhor, não tem comparação. É ouro puro, não tem enganação, não tem duplicidade, não tem obscuridade, nada disso, sabe? Não tem confusão, sabe? É muito reto, é muito santo, é muito justo, é muito verdadeiro, íntegro, tudo que você pode dar de nome, né? Então você aprende a amar. Então não tem como eu estar na presença de Deus sem gostar do que ele fala. Por isso que os anjos caídos, eles não queriam isso. Deus falava um plano, eles ficavam com aquela nhaca, com aquela raiva, já não gostando, já meio que discordando do que estava falando. Não tem como viver com, não tem como isso. A criança ouve o pai falar, não fica assim, gosta demais do jeito que o pai pensa e ainda quer, e só quer repetir, né? Sente assim, eu só sei repetir, papai, o que o senhor fala, eu só sei falar em cima do que o senhor fala, repetir, 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 né? Porque qualquer outro jeito não me chama atenção, só me chama atenção o jeito que o senhor fala, o jeito que o senhor fala
é maravilhoso demais. Então, se você gosta do que Deus faz, você vai gostando. Essa pureza é gostar do que Deus faz, de gostar do que Deus é, de gostar como Deus pensa, sabe? E os pensamentos seus, você fica, sabe? Aquela coisa assim, nossa, você não sente falta. Todos os pensamentos que eu deixei para trás, eu não sinto falta. Nem lembro. Eu não sinto, eu nem lembro mais. Por quê? Porque você joga fora, né? Para assumir o de Deus, para assumir o de Deus, sabe? E você foi feito para, na sua inteligência também ter os pensamentos de Deus. Você não foi feito para ser uma caixa vazia, não é uma arca vazia, é uma arca cheia, mas cheia de Deus, cheia dos pensamentos de Deus, cheia dessa presença divina.